Olá, tudo bem? Eu sou Tiago Campos de Oliveira. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Eu gostaria nesse episódio de falar acerca da dialética da transição. As tradições dialéticas têm um aspecto dinâmico, ou seja, surgem no contexto de explicar como processos se desenrolam, qual é a dinâmica dos processos dentro de um sistema. E neste caso, eu gostaria de falar da dialética da transição do comportamento. O que é que faz as pessoas mudarem? Como acontecem as mudanças de comportamento, dos padrões de comportamento nas pessoas? Na minha prática profissional, eu percebo que as pessoas que buscam a minha ajuda, elas precisam, desejam e tentam mudar. Mudar a forma de agir, mudar a forma de se pautar diante de determinadas situações, mudar a forma de se pautar diante de si próprio. Querem mudar como pessoa, melhorar como pessoa. Pois bem, existem cenários onde nós podemos observar que as pessoas estão. Existe o que chamamos de zona estável saudável. Ou seja, em determinado momento, determinada situação, a pessoa está comportamentalmente, emocionalmente bem, e a forma com a qual ela costuma se conduzir em relação aos problemas costuma ser construtiva para ela. Então, aqueles problemas não parecem ficar sem solução, tem bom funcionamento nas atividades que se propõe, está satisfeita com as atividades que se propõe. As pessoas procuram essa pessoa pelas capacidades e pelos benefícios que elas podem trazer em termos de relação. É uma zona estável, saudável. Então, é aquela pessoa que naquele aspecto ela sente-se bem, estável e tem uma psique construtiva. A partir do momento que começam a existir estressores, elementos que perturbem esse equilíbrio, problemas da vida, sejam eles externos ou internos, algo que mexe com a pessoa, alguma memória nociva que ela tenha, algum traço da personalidade dela que ela queira mudar e esteja sendo posto em xeque, problemas externos como doença, problemas familiares, problemas sociais, problemas financeiros, problemas de saúde. O que pode ocorrer é uma perturbação dessa zona 1, essa zona estável, saudável. Os estressores externos podem fazer com que a zona estável, saudável permaneça, mas exigindo da pessoa um esforço muito maior para que a zona permaneça estável e saudável, ou esses estressores internos podem instabilizar a zona 1, a zona estável, saudável, gerando a zona 2, a zona instável, saudável. Ou seja, esses estresses instabilizam o emocional e o comportamento da pessoa, mas não significa que isso esteja adoecendo a pessoa. A pessoa pode continuar saudável, mesmo numa fase difícil, mesmo numa fase perturbada, mesmo fazendo um esforço de adaptação. Isso acontece com todos nós. Quando nós estamos bem, passamos por dificuldades, isso mexe com a gente, mas a gente se esforça e acaba se adaptando. Esse período do esforçar-se é uma zona instável. Por quê? Porque naturalmente, espontaneamente, não é uma zona de conforto emocional. Então permanece estável, mas não quer dizer que não seja saudável, tendo em vista que o sistema de resiliência da pessoa conseguiu ajustar aqueles processos. Por exemplo, nós vínhamos bem, passamos por um problema de saúde relativamente grave, isso mexe muito com a gente enfrenta, supera e volta a ficar bem. Bom, quando a instabilidade é muito intensa, nós temos dois caminhos. Ou dar um salto de nível positivo, ou seja, nós transformamos aquele sofrimento
por conta daquele sofrimento, nós buscamos nos adaptar e nos mobilizamos de tal forma que crescemos com aquilo, agregamos novos conhecimentos, novos valores, novas habilidades. O problema fez a gente crescer, aprender mais e agregar isso à nossa natureza. Então, ou acontece isso, que é o que nós chamamos de salto de nível saudável, é o ponto 3, ou um salto de nível patológico, que é o adoecimento. Ou seja, o sistema de equilíbrio emocional, depois dos estressores, não consegue se sustentar e se desestrutura, gerando muito sofrimento, atrapalhando muito a vida da pessoa e exigindo intervenção externa, tratamento, apoio e outros tipos de suporte para que ela se recupere, partindo-se da premissa de que sozinha o caminho será muito mais longo. E temos também a estagnação na zona estável ou zona instável. Ou seja, a partir do momento em que a zona estável é perturbada por um estressor, nesse caso, não que a pessoa se instabilize e se recupere, não que a pessoa se instabilize e dê um salto de nível, não que a pessoa se instabilize e dê um decréscimo de nível e adoeça. Ela simplesmente fica do jeito que está, como se encolhesse-se em si mesma, como se criassem amarras para não ter que enfrentar o problema. Então, essa é uma tentativa de mapear o que pode acontecer com a psique, com a alma da pessoa a partir do momento que ela passa por estressores. Ela pode se manter numa zona estável saudável, ela pode desenvolver uma zona instável que é saudável, ela pode dar um salto de nível saudável e melhorar, ela pode dar uma queda de nível patológica, piorar e adoecer, ou ela pode estagnar. São 5 possibilidades. A questão é que aos estímulos da natureza, sejam da alma, sejam internos, sejam externos, ninguém fica indiferente, porque as coisas nos afetam. O ser humano é um ser afetivo. Afeto vem disso, do quanto algo me afeta, do quanto eu não posso permanecer indiferente a algo. É isso que confere valor às coisas e às pessoas. Nós somos seres valorativos, como estuda a axiologia. E como esses valores interagem coletivo e individualmente, também é objeto de estudo dessa linha da filosofia. Como isso ocorre dentro de cada pessoa, fica a cargo do autoconhecimento, que é um ato, uma atitude, um propósito a qual todas as pessoas deveriam se entregar, que todas as pessoas deveriam mergulhar. Reflitam e pensem. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade. Eu sou Tiago Campos de Oliveira.